Vamos lá, pessoal, para mais uma aula, agora sobre relações termométricas. Aqui nós temos nessa tabela a relação termométrica entre as temperaturas, que são as temperaturas de graus Celsius e Fahrenheit e Kelvin. São as três unidades que nós usamos aqui. A temperatura de graus Celsius é a temperatura que nós usamos diariamente. É uma temperatura praticamente mundial. Todos usam essa unidade aí de graus Celsius. Nós temos também Fahrenheit, que é uma medida inglesa. Essa medida mais para os Estados Unidos, Inglaterra, essa região aí, o pessoal usa muito. E interessante notar que muitos dos nossos equipamentos vêm dessas regiões aí, né? Os países mais desenvolvidos que usam essa unidade de temperatura. E nós acostumados a usar a unidade de centígrados, podemos encontrar alguma dificuldade quando formos observar algum termômetro desses equipamentos. E nós temos a escala Kelvin, que não é em graus, mas é uma escala científica, mais usada aí na parte científica. Não é graus. Observe que ela não tem grau. Lá, ó, 373, por exemplo, Kelvin, não é grau. Todas essas pressões, para darem exatas, nesse caso aqui, essa temperatura tem que estar a 1 atm, que é a pressão atmosférica. Isso tudo ligado a essa pressão 1 atm ao nível do mar. Mas isso aí é outro assunto. Observando aqui essa relação termométrica, nós vemos aqui, ele faz essa relação de temperatura, usando aqui a água como o principal objeto para que haja uma certa medida. Ele fala que para essa água, ou esse fluido aí chegar no estado de vapor, se nós formos ligado, colocar aqui um termômetro a centígrados, ele chega ao estado de vapor a 100 graus centígrados, 212 graus Fahrenheit. Ele vai chegar no estado de vapor, e 373 Kelvin. No estado, a temperatura aqui, ele descendo para alcançar o congelamento dessa água, ele irá ficar a 0 graus Celsius ou 32 Fahrenheit ou 273 Kelvin. Agora note que no meio nós temos divisão de 100. O que seria isso? Observe que você tem essa divisão de 100. Então, para graus Celsius, 100 menos 100, 0 graus Celsius. 212 Fahrenheit menos 180, 32 Fahrenheit. 373 Kelvin menos 100, 273 Kelvin. Essa é uma relação que eles fazem, que para nós não interessa muito. Mas o que interessa aqui são as fórmulas. Ele fala que a fórmula para você encontrar o centígrados, a temperatura em centígrados é igual a C sobre 100, Fahrenheit é F menos 32 sobre 180, Kelvin é 273 sobre 100. De forma simplificada, nós temos C sobre 100 para Celsius, para Fahrenheit, F menos 32 sobre 9 e K menos 273 sobre 5 para Kelvin. Nós iremos fazer a parte prática aqui da coisa com uma fórmula mais simplificada ainda, para que vocês possam compreender e não complicar o assunto. Senão nós vamos começar a trabalhar aqui algumas fórmulas como estão aqui descritas, isso vai complicar. Então a fórmula que eu vou passar, nós podemos chamar de fórmula peão. É a fórmula que você vai usar aí para você fazer essa relação termométrica entre as temperaturas Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Isso irá facilitar a sua vida
quando você se debater com algum equipamento que tenha vindo aí do exterior e não marque a nossa temperatura que estamos habitualmente acostumados, que é Celsius. Quando você encontrar lá com Kelvin, ou você encontrar lá com Kelvin, que é bastante raro, mas se você encontrar lá com a temperatura em Fahrenheit, você já sabe como tirar isso aí de letra, ok? Nesse manual técnico, o qual nós estamos empenhados em fazer essas aulas, ele já traz para você uma tabela de conversão de graus centígrados em Fahrenheit. Isso também é ao contrário, né? De Fahrenheit para graus centígrados. Um equivale ao outro. Por exemplo, nós temos menos 70 graus centígrados, equivalente a menos 94 graus Fahrenheit. Menos 60 graus centígrados, equivalente a menos 76 graus Fahrenheit. Nós temos aqui 0 graus centígrados, equivalente a 32 graus Fahrenheit. Mas se você encontrar alguma outra temperatura que não esteja nessa tabela, é interessante que você saiba como fazer o cálculo, que está aí, as fórmulas que estão aí para você poder desenvolver de alguma maneira a temperatura exata que está sendo representada. Vamos lá, pessoal. Aqui nós temos essa relação termométrica entre graus centígrados, Fahrenheit e Kelvin. Qual é a fórmula simplificada para nós fazermos essa transferência entre Fahrenheit e Celsius, que é o que a nossa tabela pede? Seria F menos 32 sobre 9 igual a C sobre 5. E agora, como nós devemos fazer? Vou trazer um exemplo para vocês. Se nós temos aqui, por exemplo, 86 Fahrenheit, né? 86 graus Fahrenheit para nós transformarmos em graus centígrados. Como ficaria? Como ficaria esse 86 Fahrenheit em graus centígrados? Você iria substituir aqui na fórmula. Ficaria 86 menos 32 sobre 9 igual a C sobre 5. Agora você faria o seguinte processo: 86 menos 32, quanto fica? 54 sobre quem? 9, igual a C sobre 5. Você tem aqui 54 dividido por 9. Quanto dá? 6 vezes 9, quanto é? 54. Então, eu tenho 6 igual a C sobre 5. Pronto, já estamos chegando lá. O que eu faço agora? Simplesmente eu multiplico o 5 por 6. 6 vezes 5, 30. Né? Então, esse C que estava desse lado passa para esse lado aqui, ó, do igual. Então, C igual a 30 graus. Isso quer dizer que 86 Fahrenheit é equivalente a 30 graus. Segundo exemplo aqui para nós, a fórmula F menos 32 sobre 9 igual a C5. Então, agora eu tenho 15 graus centígrados para transformar em Fahrenheit. Como eu faria? Eu vou pegar a fórmula e vou fazer o seguinte: F menos 32 sobre 9 igual a quanto? Eu tenho 15 graus centígrados. Então, eu tenho o C será substituído por quem? Por 15 sobre 5. Agora eu vou resolver a fórmula. Como eu faço? F
menos 32 sobre 9 igual a 15 dividido por 5 dá 3. Não é isso? Para nós caminharmos aqui, seguindo a fórmula, como nós faremos? F menos 32 sobre 9, não. Aqui eu já posso fazer, ó, vezes 3. 9 vezes 3 dá quanto? Igual a 27. Porque está depois do igual. 9 vezes 3, 27. Ok. Prosseguindo aqui com a fórmula. Vamos chamar para cá. Deixa a câmera se ajustar. Pronto. Nós teremos aqui F, né? Vai passar agora porque nós vamos resolver essa questão, ó. F igual a 32 mais 27. Aqui não era menos? Ele passa para cá como mais 27. F igual a quanto? 32 mais 27, 59. Isso quer dizer que 15 graus centígrados, que nós conhecemos muito bem, é o equivalente a 59 Fahrenheit. Mais um exemplo aqui para nós. Nós temos aqui 212 Fahrenheit, que está na tabela de vocês aí, na tabela do manual técnico, em graus centígrados. Na tabela ele já mostra o resultado, mas como foi que ele encontrou? Nós vamos fazer usando essa mesma fórmula, que é a fórmula da tabela. Aqui de maneira simplificada. Nós temos 212, que é o F, nós estamos substituindo, 212 menos 32, que é da fórmula, sobre 9, igual a o quê? C sobre 5. Até aqui tudo bem, né? Então, nós temos 212 menos 32, quanto? 180 sobre 9, igual a C sobre 5. Ótimo. Agora, nós teremos 180 dividido por 9, quanto dá? 20, igual a C sobre 5. Então, nós temos o quê? 5 vezes 20 dá quanto? Esse passa para cá, C igual a 5 vezes 20, 100. Observem na tabela de vocês o resultado, que 212 Fahrenheit é igual a 100 graus Celsius. Um outro exemplo aqui, economizando papel, né? 80 graus Celsius em Fahrenheit. Como eu faria? F menos 32, que é a fórmula, lembra? Sobre 9 igual a... Eu tenho o quê? 80 graus Celsius. Então, o C será substituído. 80 sobre quem? 5. Beleza. Então, agora eu teria F menos 32 sobre 9 igual a, resolvendo essa questão aqui, 80 dividido por 5, quanto é? 80 dividido por 5, 16. Agora nós faremos aqui o que? Multiplicaremos. Vai ficar, vou jogar aqui para cima, tá? F menos 32 igual a quê?
9 vezes 16, 144. Então, F igual a 32 mais 44, porque aqui é menos, vai passar para mais. 32 mais 144. Quanto é esse F? F igual a 32 mais 144, 176. Vejam aí que 80 graus Celsius é equivalente a 176 Fahrenheit. Apesar de nossa tabela não cobrar a fórmula para a gente descobrir aí Kelvin, vamos dar essa dica aqui para vocês rapidinho. Kelvin não é grau, lembrem, né? Não trata-se quantos graus Kelvin, não. É uma escala, a escala de Kelvin. A fórmula aqui seria Kelvin igual a C mais 273. Se eu tenho 40 graus Celsius em Kelvin, para transformar em Kelvin, como é que eu faço? Eu vou substituir Kelvin igual a quanto? Eu tenho um C que é quanto? 40. Mais 273. Kelvin igual a quanto? 313. Então, 40 graus Celsius é equivalente a 313 Kelvin. Outro exemplo para nós. Nós temos 300 Kelvin em graus Celsius. Como é que eu faço aqui? Pego a fórmula e boto, já que eu tenho 300, eu pego aqui, ó, 300 igual a C mais 273. Aqui está fora do parênteses, que eu botei o parênteses só para chamar a atenção. Mas o correto ficaria assim, C mais 273. Como é que eu faço agora? Vou deixar essa letrinha isolada desse lado e vou chamar esse número para cá. Aqui ele está para cá. Ele está mais, ele vai passar para menos. Então, 300 menos 273. Oh, perdão, 273. Igual a C. Agora eu passo ele para cá. C igual a do 300 menos 273, 27 graus. Então, nós temos aqui que 300 Kelvin é equivalente a 27 graus Celsius.